Olha, hoje está acontecendo aqui o Brew Day, né, que é onde são as acervas, 3 acervas, a mineira, a paulista e a carioca, fazendo receitas preparadas por eles e com espaço cedido dentro da própria cervejaria. Agora, como você falou, nós estamos caminhando aqui no meio dos tanques de fermentação e maturação, que é onde está toda a parte produtiva aqui da Colorado. E nós estamos caminhando agora, Fabiana, para ver uma das mais belas cozinhas de microcervejarias que eu já tive a oportunidade de ver, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. É uma cozinha, pelo que eu estou observando aí, uma cozinha em torno de 5 mil litros a capacidade, com um tanque de filtragem, de filtração do mosto e um tanque de cozimento. Todos revestidos em cobre, realmente um maquinário espetacular. Vamos lá que eu vou fazendo aqui a descrição do que nós estamos observando. Tá, são 2 tanques, gente, 2 tanques de cobre, muito bonitos realmente. Na verdade, eles são de aço inox, mas o revestimento externo é de cobre, que é para dar aquele glamour, né, na cervejaria, que antigamente eles realmente eram feitos de cobre, hoje eles são revestidos justamente para a razão de haver o glamour. Até porque o cobre devia deixar resíduos, não é? Não só o resíduo, mas o cobre ele tem um desgaste muito grande. E como o malte, né, quando é cozido, tal, tem efeito extremamente abrasivo, né, ele criaria ranhuras, né, que poderia causar adesão de fungos, bactérias, e realmente não é de asepsia perfeita como o aço inox. Por isso, hoje é padronizado, inclusive a legislação obriga que seja utilizado o aço inox sanitário. Sim. E a gente está vendo aqui exatamente qual, Mar? Olha, nós estamos aqui do lado da Tina Filtro. A Tina Filtro, aqui você pode ver aqui logo ao lado, o bagaço do malte, tá, que foi extraído nessa braçagem. Esse bagaço ele funciona como elemento filtrante na separação do mosto do próprio bagaço. Esse bagaço, gente, eu estou vendo uma caçamba, que 2 caçambas de bagaço, é como se a gente estivesse vendo nozes moídas, cereais mesmo moídos, como se fosse uma massa que fosse pronta para fazer um pão ou fosse pronta para fazer um bombom. Dá até para fazer o pão com essa massa, né? Olha, dá um pão excelente. Aliás, o pão cervejeiro, também conhecido como pão alemão, usa como base a farinha de trigo, mas utiliza também o próprio bagaço do malte, que é muito rico em calorias, né? Já que ele, no momento do cozimento, todo o amido que continha dentro do grão foi transformado em açúcar, no caso a maltose. Então, é também muito utilizado na alimentação de gado, né? Como ração animal. Dizem que chega a aumentar em 30% a lactação do gado pelo alto poder calórico. Aqui então, cozinha, ferve esse malte, cozinha e depois ele é filtrado aqui mesmo. No primeiro tanque é feito o cozimento, né? Na verdade é o que a gente chama de braçagem, ou seja, a braçagem é um processo que a gente faz uma escada de temperaturas e tempos, onde nós temos algumas ações das enzimas que vão fazendo as transformações. Então, por exemplo, aos 40 graus, normalmente, as receitas básicas, nós temos a liberação dos glucanos, né? Aos 50 graus, a gente trabalha o repouso enzimático, 60 graus, as beta-amilases, e aos 70 graus, as alfa-amilases, que são justamente as etapas de conversão enzimática da cerveja e que vão nos proporcionar as diferenças da cerveja. Então, por exemplo, se eu quero uma cerveja mais ou menos encorpada, eu vou trabalhar, são essas etapas, essas temperaturas, a quantidade que ela vai ficar exposta nesses repousos. Então, esse é o grande segredo do cervejeiro, é onde ele modifica e faz a sua cerveja melhor, pior, de um estilo ou de outro estilo. É como se fosse uma escada, né, Marcos? Você vai subindo degrau por degrau. Isso, e é como se fosse, para quem sabe trabalhar uma cozinha, por exemplo, né? É quando, por exemplo, se cozinha se assa um pão de queijo, por exemplo, e sabe se ele vai ficar mais crocante ou menos crocante. Então, é um comparativo que eu estou fazendo assim, a grosso modo, para as pessoas entenderem que a fabricação de cerveja é uma arte que se compara à cozinha. Bom, esses tanques aqui, então, teriam capacidade para 5 mil quilos de malte. 5 mil litros de mosto. 5 mil litros de mosto. Só para a gente comparar, quem faz em casa, a panela tem 20 litros. 20 litros, 22
2 litros, né? E por exemplo, a Falk Beer, que é uma micro cervejaria, a cozinha é de 600 litros, aqui nós estamos falando em 5.000, né? Já é uma etapa bem maior, mas continua sendo artesanal, considerado pequena quantidade se comparado às mega cervejarias. Agora, essa etapa aqui, então, para aqui na filtragem desse mosto. Isso. Depois que é totalmente convertido, o amido que tem no grão de malte em açúcar, ele é separado do bagaço, volta para o tanque e ali no tanque de cozimento é feita a fervura, depois precedida de um processo de centrifugação, que no meio cervejeiro é chamado de whirlpool, ok? Logo após é feito um repouso, onde sedimentam as proteínas não fermentáveis no fundo do tanque, isso é chamado de trub. Logo após esse trub é descartado e o mosto vai passar por um processo rápido de resfriamento nas placas trocadoras de calor e aí transferido para o tanque de fermentação, onde receberá a levedura e a cerveja vai começar a se efetivar. A primeira etapa, ela sofre um processo de multiplicação através da levedura se alimentando das células de oxigênio, a membrana expande, a célula se divide e a levedura multiplica milhões e milhões. E logo após começa a etapa de sobrevivência, onde ela vai digerir as moléculas de açúcar, transformar em álcool, gás, entre outros compostos. Tá, isso vai acontecer então nessa fase dos tanques de fermentação, que demora aí cerca de 15, 20 dias? Na verdade a fermentação em torno de 8 dias. Depois vem a segunda etapa, que é o processo de maturação, onde a cerveja vai ficar em processo aberto, eliminando todos os aromas e sabores desagradáveis, que a gente chama de off flavors. Isso vai ficar mais uns 10, 15 dias. E aí sim a cerveja vai estar pronta ou para ser embarrilada, ou para ser filtrada, ou para ser engarrafada. Certo. Isso tudo está acontecendo, gente, num galpão, é o galpão da Fábrica Colorado. Todos esses processos que o Marcos explicou acontecem aqui nesse galpão. Agora a gente vai descer para um segundo pavilhão aqui dentro da fábrica, onde acontecem as próximas fases de preparação da cerveja. Vamos lá, Marcos? Vamos lá, Fabiano.